Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das acusações mais antigas e, vamos dizer, provocativas da história do cristianismo. Uma questão que dividiu a fé por séculos. O Papa, ele é o representante de Cristo na Terra ou seria a sua total antítese? Para a gente entender essa divisão toda, a gente precisa voltar no tempo. De onde afinal surgiu essa ideia? Quem foi que fez essa afirmação tão forte pela primeira vez? E por quê? A acusação ganhou uma força imensa com os reformadores protestantes, como Martinho Lutero. Mas veja bem, para eles, o problema central não era pessoal, era teológico. A questão toda girava em torno da autoridade suprema. A percepção deles era que o papado tinha se colocado acima da única fonte que deveria governar tudo e todos, a Escritura Sagrada. Nesta nossa análise, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar com a acusação histórica, entender a origem da crítica, depois ver a resposta católica que se baseia em Pedro, entender o papel do vigário de Cristo, desvendar o que é de fato a infalibilidade e, por fim, colocar lado a lado as duas visões de autoridade. Certo? Então, vamos lá. A ideia do Papa como anticristo não é uma crítica moderninha, não. É uma acusação com mais de 500 anos de história que nasceu bem no calor da Reforma Protestante. E aqui a gente chega no coração da coisa. O conflito não é sobre rituais ou detalhes secundários. É sobre a pergunta mais fundamental de todas. Quem tem a palavra final em questões de fé? Os reformadores levantaram uma bandeira muito clara: sola scriptura, ou seja, a crença de que a Bíblia, e só a Bíblia, é a fonte infalível da revelação de Deus e a única regra para a fé e para a vida. Qualquer outra autoridade que parecesse competir com ela era vista com muita desconfiança. E com essa lente, a crítica se desdobrou em pontos bem específicos. Eles argumentavam que o papado dizia ter autoridade por direito divino, mas não encontravam isso claramente na Bíblia. Então, quando o Papa definia dogmas e governava a Igreja, na visão deles era como se ele estivesse se colocando acima da palavra de Deus, assumindo um lugar que pertenceria somente a Cristo. Agora, vamos virar a chave e ver como a Igreja Católica responde a isso. A defesa do papado não começa na Idade Média, não. Ela volta direto às palavras que o próprio Cristo teria dito a um dos seus apóstolos. Para a Igreja Católica, essa passagem é a pedra fundamental de tudo. Aqui, Cristo não estaria só elogiando a fé de Pedro. Ele estaria, de fato, estabelecendo um cargo, um fundamento visível e duradouro para a sua Igreja na Terra. E ainda por cima, selando isso com uma promessa de proteção divina. E o que significam essas chaves? Bem, no contexto bíblico, entregar as chaves de uma casa ou de um reino era um ato muito solene. Significava conferir a autoridade para governar em nome do dono. Não se trata de um poder pessoal, mas de um ofício, uma responsabilidade sagrada de guiar, proteger a doutrina e administrar a casa de Deus. E essa autoridade, segundo a visão católica, não acabou com a morte de Pedro. Ela é transmitida através do que se chama de sucessão apostólica. A crença é que existe uma corrente viva e ininterrupta de autoridade que foi passada de bispo a bispo e que vai desde os dias de hoje até os apóstolos originais. Com essa base toda, qual é exatamente o papel do Papa? A teologia católica o define não como um substituto de Cristo, mas como seu representante visível, com uma função bem específica. O título Vigário de Cristo quer dizer exatamente isso: alguém que age em nome de outro. O catecismo define essa função como sendo o ponto de referência para a unidade. Pensa só, numa fé com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, o Papa serviria como o guardião visível da coesão, tanto naquilo que se acredita, quanto na comunhão entre todos. Isso nos leva a um dos conceitos mais mal compreendidos sobre o papado, a tal da infalibilidade papal. É muito importante a gente esclarecer o que essa doutrina realmente significa e, talvez mais importante ainda, o que ela não significa. Primeiro, vamos quebrar o maior mito. Infalibilidade não tem nada a ver com o Papa ser perfeito ou não ter pecados. A história está cheia de papas que foram santos e outros que, bem, nem tanto. A doutrina não diz de jeito nenhum que o homem que ocupa o cargo é perfeito. Então, o que ela é afinal? É um dom? Um carisma extremamente específico e que foi usado pouquíssimas vezes na história.
Ele se aplica somente quando o Papa, em sua capacidade oficial de pastor de toda a Igreja, define solenemente uma doutrina sobre fé ou moral. Acredita-se que apenas nesses momentos o Espírito Santo o protege de ensinar algo errado, cumprindo aquela promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua Igreja. Essa aqui é a distinção crucial. Infalibilidade é sobre o cargo, não sobre a pessoa. É uma proteção para a doutrina da Igreja. Já a impecabilidade seria uma perfeição pessoal, algo que a Igreja jamais disse que algum papa teve. Então, o ponto nevrálgico, o ponto central desse conflito todo que dura séculos, se resume a duas visões fundamentalmente diferentes sobre onde está a autoridade final para um cristão. Olha, esse quadro resume tudo de forma bem clara. De um lado, a visão protestante. A Escritura é a única e final autoridade, ponto. Do outro, a visão católica, que se apoia em três pilares. A Escritura, sim, mas também a Sagrada Tradição, que são os ensinamentos passados desde os apóstolos, e o Magistério, que é a autoridade de ensino da Igreja, liderada pelo Papa, com a tarefa de interpretar e guardar tudo isso. E assim, a questão de séculos se resume a essa pergunta final. Em assuntos de fé, a autoridade máxima está só num livro sagrado, aberta à interpretação de cada um? Ou ela está nesse livro, mas dentro de uma comunidade institucional que acredita ter a promessa de Cristo de que seria guiada? A resposta a essa pergunta continua sendo a grande linha que divide essas duas visões de mundo.